Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrando este terceiro domingo da Quaresma, a palavra de Deus nos conduz a uma exortação, a acolher a reivindicação do nosso Deus. Através da primeira leitura, ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou, que te salvou, que te escolheu, em uma realidade marcada pela escravidão, pela exclusão, pela marginalização. Quando Deus reivindica a sua soberania em Israel, ele quer ser amado, ele quer ser adorado a partir do coração de cada homem e de cada mulher. Ele não quer ser um Deus utilitarista, ele não quer ser um Deus que é consumido, que é procurado mediante necessidades imediatistas. Ele quer ser um Deus que permanece conosco, um Deus que estabelece relação. A princípio, da parte de Deus, foi oferecida a proposta de uma aliança, de um vínculo, pautado pela fé, pelo amor, pela entrega. Mas o ser humano, endurecendo o seu coração e se dando à prática dos apegos materiais, ideológicos, o ser humano voltando o seu coração para a autossuficiência, pensou que tal acordo, tal lei, não seriam necessários ou suficientes para saciar a sede de realização presente em cada coração humano. Por isso que a transgressão deste acordo e desta aliança faz com que Deus, através da liderança de Moisés, apresente a lei. Uma lei que deveria orientar em termos pessoais, mas também uma lei que deveria restabelecer uma nova configuração social. Os 10 mandamentos da lei de Deus servem para conferir identidade ao povo de Israel perante as demais nações. Por isso que Deus pede que agora, através da liderança de Moisés, o povo eleito observe os 10 mandamentos. Existe agora a norma, existe agora a lei. A aliança permanece, mas agora necessitada de renovação, necessitada de purificação, necessitada de uma revelação que a leve à plenitude. E tal revelação é a pessoa de Jesus. É em Cristo, na sua entrega total na cruz, que a aliança se refaz. É derramado o sangue preciosíssimo do Salvador para restabelecer uma aliança eterna. Uma aliança que é maior do que a lei, maior do que a norma. Mas neste contexto do Antigo Testamento, foi preciso apresentar uma lei clara. E se a lei é clara, ela precisa ser cumprida, para conduzir o povo de Israel nesta espera, nesta expectativa de Jesus que veio levar tal acordo, tal relação com Deus à plenitude. É interessante nós percorrermos os 10 mandamentos da lei de Deus e percebermos ali também um sinal do amor de Deus, um Deus que quer cuidar, um Deus que quer resguardar, um Deus que quer formar a consciência do seu povo. A princípio, através de normas, mas tendo em vista a configuração de cada pessoa ao Filho Jesus. Eis a meta da nossa santificação. A lei não confere a graça. A lei não confere a salvação. Quem nos salva é a graça do amor de Deus. Quem nos salva é a redenção instaurada em Cristo. A lei serve para despertar o nosso agir, a nossa consciência, o nosso viver. A lei serve para prevenir o coração humano de adentrar em esquemas marcados pela idolatria. A lei serve para o tempo da espera.
a grande pedagoga do povo de Deus, foi a lei, nos levando ao grande mestre, Jesus, que com a graça e o dom do amor levou a lei à plenitude. Quando nós escutamos na segunda leitura esta dimensão essencial da nossa fé, que deve evitar a comercialização da fé, da religiosidade, da espiritualidade. O apóstolo nos diz que os judeus esperavam milagres para poder ter credibilidade na pessoa de Jesus ou na mensagem apostólica. Os gregos queriam entender somente a partir da razão, provas talvez empíricas, discursos lógicos para entender a fé no Filho de Deus. E os cristãos autênticos apresentam Cristo. Cristo é o grande milagre. Cristo é a razão da nossa fé. Reorienta o nosso viver. O grande milagre que Cristo realiza em nossas vidas é o despertar do nosso ser para a conversão, para assumir as suas atitudes, os seus sentimentos, suas escolhas e assim nos tornarmos filhos no Filho. Eis o movimento salvífico, nos tornarmos filhos no Filho de Deus, obediente ao Pai, capaz de amar até as últimas consequências. A maior forma de resgate agora é a fé na pessoa de Jesus. É a contemplação dos seus atos, das suas escolhas, que vai configurando. É a lei nova. A lei nova é a vida de Jesus. A lei nova, a norma fundamental da vida cristã, são as escolhas que foram pautadas por Jesus. Por isso que não precisamos comercializar milagres, não precisamos reduzir a fé a um discurso lógico, sistemático. Fé e razão devem integrar, devem favorecer o despertar do intelecto humano para compreender aquilo que ele celebra em Cristo, aquilo que ele crê. Mas jamais o intelecto humano dará todas as respostas para o dom da fé, para o dom deste mistério que nos envolve. E no Evangelho nós encontramos Jesus realizando um outro ato de purificação. Jesus purifica o templo da instrumentalização da fé, da superficialidade religiosa. O templo estava sendo uma realidade pautada, sustentada pela lógica dos sacrifícios, pela lógica da meritocracia. Foi preciso Jesus adentrar de um modo bastante imperativo para dizer: a verdadeira adoração a Deus passa pela pureza do coração, passa por um ato de conversão. Não são estes sacrifícios que servem talvez para deixar cada vez mais adormecida a nossa consciência. O sacrifício como desencargo de consciência. Mas se o sacrifício oferecido a Deus não é sinônimo de conversão, de mudança de vida, de opção fundamental pelo amor, pela caridade, pela compaixão, pela misericórdia, nós estamos instrumentalizando a fé. Se vende a fé, se vende a salvação. Não podemos negociar aquilo que é essencial em nossas vidas. A salvação redentora que Cristo opera ainda hoje na vida daqueles que de modo bastante desinteressado buscam o encontro com Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todos os anseios do nosso coração, aquilo que é essencial para a nossa realização humana, serão dados em acréscimo. Que beleza esta liberdade que Deus propõe para nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vivamos neste templo novo, que é o corpo de Cristo. Cristo agora é o espaço sagrado. Cristo agora é o espaço do diálogo com Deus, nosso único mediador, o sacrifício perfeito. Cristo agora quer que vivamos uma fé que é liberdade, que é entrega, que é disponibilidade para percorrer o caminho que nos leva ao Pai, sem precisarmos de mediações
comerciais, sem precisarmos de mediações materialistas. O templo de pedra poderia ser destruído, porque agora existe o templo vivo, é Cristo, o Deus entre nós. É Cristo o lugar do nosso encontro com Deus. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Ninguém vai amar o Pai, ninguém vai ser amado pelo Pai se em primeiro lugar não buscar refúgio no coração amoroso do Filho, no coração que acolhe a vontade do Pai e a transmite para a humanidade. Por isso peçamos ao Senhor a purificação das nossas intenções, que busquemos a Deus para servi-lo, que busquemos a Deus para adorá-lo pelo fato de ser Deus, sem esperar recompensas. Tenhamos a coragem de perceber que o verdadeiro sacrifício é o coração contrito, é o aniquilamento do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência. É isto que faz com que também nós, templos vivos do Espírito Santo, possamos ser um espaço de encontro, um espaço onde se anuncia não a lei que condena, que recrimina, mas a lei que salva, a lei que é Cristo, a lei da misericórdia. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma religiosidade purificada, pautada por uma espiritualidade que é sinônimo de conversão, de testemunho de vida, para que nós também possamos conduzir muitas pessoas ao culto verdadeiro, ao culto que faz com que Cristo seja o centro da nossa vida. O culto que agrada a Deus é a nossa configuração e conformação ao seu Filho Jesus. Tenhamos todos um bom domingo e que Deus nos conceda a graça de perseverarmos em nosso caminho de conversão quaresmal. Amém.